Às vezes a gente discute e fala de legalidade. Tem muitas pessoas que acham que a Constituição deveria fazer parte da matéria do ensino médio e fundamental, já que tem uma parte do ensino que fala do corpo humano. Então, se todo mundo, as pessoas, soubesse um pouquinho da Constituição, soubesse seus direitos e seus deveres, eu acredito que nós teríamos uma sociedade muito melhor. Voltando nessa campanha eleitoral, a gente teve 2 candidatos na fase final, que os 2 estavam empatados no número de rejeição. Um por ser do PT e outro por ser o Jair Messias Bolsonaro. Por que Jair Messias Bolsonaro ganhou a eleição? Porque falou tanto em honestidade, pregou honestidade. E quando foram verificar o passado dele, não conseguiram provar alguma coisa que desabonasse o passado. Então, quando a gente fala em honestidade, a gente tem que seguir o que está na Constituição. A gente não pode seguir o que está na Constituição quando é para votar num projeto que está cheio de pessoas aqui. Aí você lê uma matéria de um jornal e fala de uma redação final. E fala que a terceirização é legal, porque você leu no coisa. Quando você vem falar outra situação, você já muda a sua postura. Então, eu vou começar a falar. Por que eu falo da Constituição? Porque quando eu entrei na Polícia Militar, em 1991, no dia 2 de janeiro, lá eu fiz um juramento, que era para trabalhar e dedicar a vida em prol da comunidade. É o mesmo juramento que os militares fazem. Então, se tem uma verba que vem destinado, a gente tem que seguir o que vem destinado. O que eu gostaria de falar também, que a minha fala eu não falo pautado, eu falo pautado no respeito que eu tenho na Polícia Militar a todos os superiores hierárquicos, seja qualquer um soldado que era mais antigo que eu, um cabo e assim por diante. Só que nesse caso que a gente está falando de uma lei que é legal e uma lei que é ilegal. Então, quando eu tive conhecimento dessa taxa de desastre que era ilegal, que foi repassado, alguns vereadores dessa casa falaram do vereador Otto Reis, que ele levantou essa taxa, que era antigamente taxa de incêndio, e foi revogado. Aí, em 2015, esse projeto voltou em discussão dessa casa, onde foi vencido por 2-1 na Comissão de Justiça e Redação, onde que nessa comissão já foi dado parecer contrário, que o vereador Cabral foi um dos que votou contra. O outro que votou a favor foi o Ney Raverotti, que foi meu professor de História, que até então eu tinha uma admiração grande por ele, e pelo vereador Jaime. Mas o que é admiração? Você tem que ter admiração quando uma pessoa ele segue o que está nos ensinamentos. Eu acredito que no outro projeto eu não quis falar nada. Falei que cada vereador poderia ter o ponto de vista dele, porque não tinha uma decisão final da terceirização, e a gente sabe que a terceirização é um encaminhamento que está vindo para modernizar o país. Só que a gente sabe também que teria outras situações que poderiam ter mudado. Então, eu sempre estou falando uma fala pautada. Eu não quero jogar vereador contra a população, não quero ficar jogando para a torcida, igual falo, mas, se for preciso, vereadores, eu vou começar a falar, porque eu sei como que é o jogo político aqui. Eu sei como que é o jogo de troca-troca. Eu só não fui deputado porque eu fui homem. Eu fui um cara que não quis fazer parceria com muitas pessoas, respeitei todos os locais que podia ter ido fazer campanha e não fui, e sei das pessoas que trabalharam contra mim. Mas para mim não é importante, porque aqui em Cascavel eu sei que eu sou importante. Por que eu falo isso? Porque no serviço público, nos últimos 10 anos que tem o sistema de intranet, eu gostaria que qualquer um que duvidasse do que eu fiz na Polícia Militar, que fizesse um ofício para a Secretaria de Segurança e provasse ao contrário. Se eu, em 10 anos, eu recebendo o salário de cabo, trabalhando só na Polícia Militar, eu conseguiria prender 451 pessoas por ano aqui em Cascavel. Sendo que o policial que mais prende a metade. Se nos 10 anos que eu trabalhei, eu prendi 4.598 pessoas. O segundo colocado do Paraná. Paraná é mais de 20 mil homens, prendeu 1.000 e poucos. Sempre com o meu salário, sem precisar ter um a mais de ninguém para trabalhar. Por quê? Porque é o meu dever. Então, eu entendo todas as colocações dos vereadores, que essa taxa de desastre ela ajuda a população. Só que mesmo que não tivesse a taxa de desastre, o bombeiro tem a obrigação de socorrer. Se não tiver viatura, a gente tem que cobrar do Estado. Por que quando eu falo, vamos fazer uma campanha, vamos deixar essa taxa opcional, e fazer uma campanha e explicar porque eu tenho certeza que a população vai ajudar, os que vão ajudar.
Porque os que não vão ajudar é os grandes empresários, mas se for uma taxa menor, eles vão ajudar também. E não adianta a gente fechar os olhos. Quem que paga essa taxa? Quem paga a taxa é a pessoa que não tem muita informação, que chega na prefeitura, que joga de um para o outro. A gente viu aqui que quando foi protocolado esse projeto nessa Casa de Lei, o procurador jurídico que era daqui, ele deu parecer contrário. Ele achava que era contrário. Agora ele foi do outro lado e ele tem outra visão. Por que será? Porque ele trabalha para o outro lado. Só que a justiça, essa Constituição aqui, ó, senhores vereadores, isso aqui não tem lado. Pelo menos era para não ter. Quando a gente fala que não tem nada, a gente tem que seguir o que está escrito aqui, ó. Se tem decisão do STF, tudo bem que todo mundo critica o STF, mas se as pessoas estão lá, são pessoas especializadas, pessoas que têm os méritos de estar lá. E a gente tem que sempre respeitar. Então, por mais que hoje eu vou votar favorável a tirar essa taxa de desastre, porque é incondicional, porque eu sei que a maioria das pessoas, a pessoa mais humilde, algumas não pagaram e ficaram com medo de pagar, porque vai ficar com o nome sujo. Mas eu acredito que a primeira certidão que alguém for tirar na prefeitura e não puder tirar porque está com essa taxa de desastre, entrar com processo contra o executivo, vai receber. Porque a gente já tem parecer da Procuradoria do município, da promotora responsável, que vai pedir a devolução desse dinheiro para as pessoas que pagou. Outra situação, vereador Rafael Buneroto, que hoje vai ter eleição, daqui uns dias, para a chapa da OAB, essa chapa que está hoje não representa a população de Cascavel. Por que os advogados são mal falados? Porque dá uma rebelião, o advogado vai lá para ver a rebelião. Mas lógico que a gente tem que entender que é a Comissão de Direitos Humanos e tem que fazer isso mesmo. Mas quando eu encaminhei essa papelada lá para a OAB, para o doutor Charles, que é o presidente, que ele, representante do povo, poderia ter entrado com a DIN e derrubado essa taxa, o que ele fez? Ele simplesmente se calou, se acovardou, não fez o papel de uma pessoa decente que teria que fazer. O nosso prefeito, que ganhou uma campanha pautado na transparência, ele poderia simplesmente deixar de cobrar essa taxa. Porque quantas leis municipais que ele não cobra? Ou mandar um projeto de lá para cá e a gente cancelar essa taxa. Outra situação, vamos falar da nossa mesa diretora de vereadores, que também poderia ter revogado essa taxa, que agora hoje está em votação. E tem mais algumas situações, que tem, se um representante que tiver deputado federal, se tiver um presidente de partido entrar, vai revogar também. Então, a gente está nadando contra a maré. E o povo, quando vota nas pessoas, ele acredita na honestidade. Todas as pessoas que eu converso, que eu falo no olho, eu sempre volto a agradecer. Hoje aqui eu estou representando o povo. A situação mais chata que tem é quando eu tomei conhecimento dessa lei e tive que tomar uma atitude. É tão chato quando você está na função de policial militar que você vai e prende um companheiro teu que cometeu algum desvio. Você prende aquele teu companheiro, mas você se sente mal, porque é um companheiro de farda. Só que o que a gente tem que pensar? Hoje, como representante do povo, eu simplesmente não posso aceitar que a gente cobre uma taxa que é inconstitucional e daí a desculpa é que algumas pessoas da população vai fazer falta. Mas esse é dever do Estado, ele tem que mandar. Então, a partir do momento, vai da consciência de cada vereador. Eu sempre vou seguir o que está na Constituição e sigo minha votação para ver. Agora, o que a gente tem que ter certeza é pensar, o serviço que o Robin Hood fazia era legal, ele roubava dos ricos e dava para os pobres, agora nós temos que pegar uma taxa que é inconstitucional, ao invés de nós fazer uma campanha na TV e cada um que quiser pegar e pagar essa taxa, pague, e pelo menos fazer um teste, ou é melhor nós votar contra e fazer a população pagar, que quase 90% da população sabe que essa taxa é inconstitucional, é ilegal, e no meu ponto de vista é imoral. Porque o que é moral, o que é ética, é seguir o que está nos princípios. E nós votando contra essa taxa, nós estamos votando contra nós mesmos. Nós estamos pegando essa Constituição aqui, que o presidente pós-eleito falou que o que vamos fazer? Seguir a Constituição. Então vamos pegar a Constituição, pessoal, vamos rasgar e jogar fora, porque isso aqui não serve. Se a gente não souber seguir o que está na lei, então não tem porquê. Se aqui é uma casa de lei, vamos só seguir e cumprir o que está na lei. Obrigado. Como vota a vereadora Lécia Espínola? Contra. Cabral? Contra. Carlinhos Oliveira? A favor. Celso Dalmolin? Contra. Damasceno Júnior? Contra. Doutor Boca Santa? A favor. Fernando Halberger? Favorável. Rafael Brugneroto? Contra. Josué de Souza? Contra. Mauro Seibert? Contrário.
Mazzucci. Contrário. Misael Júnior. Contrário. Olavo Santos, favorável. Parra. Contrário. Paulo Porto. Favorável. Pedro Sampaio. Favorável. Policial Madril. Favorável. Rômulo Quintino. Contra. Serginho Ribeiro. Favorável. Valdecir Alcântara. Contrário. Senhor presidente, 8 votos favoráveis e 12 votos contrários. Com 12 votos contrários e 8 votos favoráveis, então fica rejeitado em primeira votação. Amanhã teremos a segunda discussão e votação, inclusive, das emendas do projeto de lei 042/2018.